História dos meus mais antigos antepassados de quem muito me orgulho descender. Dom Seznando Davides, Conde de Coimbra, meu 31º avô, 15 vezes meu avô, nobre cavaleiro moçárabe, primeiro governador de Toledo, amigo e companheiro de Rodrigo Dias de Bivar, El Cid Campeador, meu 31º avô, 5 vezes meu avô, acompanhou Fernando I, o Magno, rei de Leão e Castela, meu 29º avô, 13 vezes meu avô, na Reconquista de Coimbra. Foi bisavô de Gonçalo Mendes da Maia, o Lidador, meu 28º avô, 11 vezes meu avô. Dom Seznando Davides, Cisnando Davidis ou Cisnando Davides, Conde de Coimbra, primeiro governador de Toledo, nasceu em Montemoro Velho, Tentugal, em 973, e morreu em Coimbra, a 25 de agosto de 1091, era filho de David e de Susana. Foi um nobre cavaleiro moçárabe, de ascendência judia, líder militar da reconquista da Península Ibérica, onde foi senhor, conde das terras de Coimbra e governador, vizir, desta mesma cidade. Nasceu em Tentugal, perto de Coimbra, foi contemporâneo e amigo de Rodrigo Dias de Bivar, El Cid Campeador, meu 31º avô, 5 vezes meu avô. O poderoso Conde de Coimbra é uma das personalidades mais fascinantes do seu tempo. Os seus pais chamavam-se David e Susana, nomes de origem hebraica e que no século XI eram quase exclusivamente utilizados por judeus, o que faz supor que Seznando Davides fosse judeu ou filho de judeus. Essa é de resto a opinião de José Hermano Saraiva. Experiente, sagaz, ele conhece bem a natureza humana. Homem de poder, amigo do poder, não nos custa admitir que publicamente se tenha convertido para ganhar a confiança de Fernando Magno e para manter a lealdade dos moçárabes de Coimbra, seria deste modo o primeiro cripto judeu português. A opção mostrou-se correta, pois governaria como um rei todo o centro de Portugal, até ao último dos seus dias, em 25 de agosto de 1091. Governando como um rei até ao último dos seus dias, e não tendo um filho para lhe suceder, Seznando tentou impor no trono condal o seu genro. Mas a monarquia leonesa desenvolvia uma política unificadora e punha fim às antigas hereditariedades condais. O antigo condado, Ducado de Portugal, tinha desaparecido em 1071. O Condado de Coimbra desaparecia em 1091. Da junção dos dois, da união do Condado do Norte com o do Sul, iria nascer o novo Condado portucalense, com capital em Coimbra. Publicada por José Galazac, em Seznando Davides, a vida aventurosa de um judeu português do século XI. Muita informação pode ser recolhida sobre a vida de Seznando a partir das narrativas detalhadas nos diplomas emitidos pela sua chancelaria moçárabe de Coimbra, influenciada por Abadir, embora ultimamente a autenticidade destas tenha vindo a ser posta em dúvida. Biografia. Tendo sido educado em Córdoba, tendo chegado a exercer altos cargos na corte de Sevilha. Terá sido ele quem convenceu Fernando I, o Magno, rei de Castela e Leão, meu 29º avô, 13 vezes meu avô, a reconquistar Coimbra, acontecimento ocorrido em 25 de julho de 1064, cidade erigida em sede do Condado de Coimbrão, cujo governo lhe foi concedido por este soberano, possivelmente devido aos serviços prestados ao rei, visto que esteve presente no conflito armado, sendo chamado nos documentos por cônsul ou alvazil, ou simplesmente vizir. Dom Seznando Davides foi senhor feudal de extensos territórios na zona coimbrã, podendo exemplificar-se com os latifúndios dos nossos dias. Foi detentor do título de Conde de Coimbra. Seznando Davides manteve os seus domínios que estendeu por todo o vale do rio Mondego, mantendo, graças à sua origem moçárabe, a paz com as taifas muçulmanas mais a sul. Foi o responsável pela construção ou reconstrução de diversos castelos, entre os quais se destacam o de Castelo de Coimbra, o Castelo da Lousã, o Castelo de Montemoro Velho, o Castelo de Penacova e o Castelo de Penela. Manteve-se, tanto quanto possível, sempre separado da influência do Condado portucalense, tal como se procurou manter independente das casas nobres do norte de Portugal. Tendo governado até cerca de 1091, foi o responsável não apenas pela pacificação e defesa do território, mas principalmente pela sua reorganização, tornando Coimbra um centro florescente, onde a cultura moçárabe viria a conhecer o seu apogeu. Morreu dia 25 de agosto de 1091 e o seu túmulo pode ser visitado na Sé Velha de Coimbra. Seznando Davides terá sido sepultado no adro da Sé Velha de Coimbra e o seu túmulo foi erigido mais tarde, nos finais do século XV, por ordem do bispo Dom Jorge de Almeida em memória do poderoso governador de Coimbra do século XI, cujos feitos são exaltados na inscrição esculpida no frontal. A arca alberga os seus ossos, bem como as cinzas de um seu sobrinho Pedro que morreu na juventude, conforme a inscrição.
Aqui jaz um que em outro tempo foi grande barão sabedor e muito eloquente à ondade e rico, e agora é pequena cinza encarada em este momento, e com ele jaz o M seu sobrinho, dos quais o M era já velho e outro mancebo, e o nome do tio Senando, e Pedro Aveia a nome sobrinho. Última campanha e morte. A 15 de março de 1087, Seznando Davides ditou um testamento, in próximo, por ocasião da sua partida para uma campanha com Afonso VI de Castela contra Yusuf ibn Tashfin, o general almorávida. Seznando Davides morreu a 25 de agosto de 1091, após mais de 20 anos de governo semi-independente em Coimbra. Foi sepultado na Sé Velha de Coimbra, sendo sucedido pelo genro Dom Martim Muniz de Montemor. O Conselho de Coimbra desapareceu como feudo autónomo em 1093, tendo sido integrado no segundo Condado de Portugal no momento da sua restauração em 1095 sob o reinado de Dom Henrique da Borgonha. Família e descendência. Seznando Davides casou com Dona Loba Auroveli de Nunes, filha de Dom Nuno Mendes, Conde de Portugal, o derradeiro Conde de Portugal descendente da família de Vímara Pérez, e de Dona Goncinha, Condessa de Portugal de quem teve. Dona Unisco Seznandes, casou com Dom Gonçalo Trastamires, segundo senhor da Maia, meus 30 avós, 15 vezes meus avós. Dona Elvira Seznandes, casou com Dom Martim Muniz, da família de Ribadouro, filho de Múnio Fromarix, e Dona Elvira Gondesentes, sucedeu a seu sogro Dom Seznando Davides no governo do Condado de Coimbra. Também foi governador de Arouca em 1094, e talvez de Lamego. Dom Martim esteve em Valência na corte de El Cid, e em 1111 na corte do Afonso I de Aragão contra a rainha Urraca de Leão.